E quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. E o tema de hoje é um problema antigo, porém muito atual dos pecuaristas. E você sabe como é que é, né? É a questão da mosca dos chifres. E olha, já estou aqui conectado com o Marcos Rezende, ele já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia para você. Meu amigo, a questão da mosca é um problema antigo, né? Porque o inseto de origem europeia chegou aqui na década de 70. Desde então a praga se espalhou por todo o país. Tem sido um problema para todos os pecuaristas aí durante muitos anos. E é importante manter a sanidade do rebanho, né, meu amigo? Exatamente, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do agronegócio. Pedro, a mosca dos chifres, ela chegou, na verdade, na América do Sul, aqui lá pela década de 70, ali pela Venezuela, né? E ela foi vindo pela Guiana e entrou no Brasil pela Guiana. A gente tem os primeiros relatos ali no meados da década de 80. Pedro, em menos de 10 anos, a mosca já era encontrada no Rio Grande do Sul, ou seja, ela encontrou aqui um verdadeiro paraíso para ela, que é com temperatura, umidade e rebanhos soltos no pasto, ou seja, a mosca arrumou transporte, alimento e temperatura adequada, ou seja, ela está no paraíso. Agora a gente tem que tomar conta disso, viu, Pedro, para não perder a mão. É, o Brasil é o paraíso para muita gente e também para as moscas. País tropical, pecuária tropical. A gente aqui tem o boi de pasto, ou seja, que é uma grande vantagem competitiva frente a todos os mercados, praticamente todos os mercados mundiais, só que nós temos grandes desafios, como os parasitários, e a mosca é um deles, viu, Pedro? E Marcos, presente em grande parte do Brasil, o inseto costuma causar mais estragos no verão, né? Os sistemas de produção a pasto geram infestações maiores. Como identificar essas pragas no rebanho, né? Como fazer esse trabalho? Pedro, o produtor ele já é íntimo da mosca, já está conhecido dela. Ele já observa os animais, quando ele vê os animais assim mais inquietos, incomodados, com a pequena nuvem de moscas sobre o dorso dele, ele já sabe que aquilo é a mosca do chifre. Existem diferenças, existe outra. A mosca dos chifres, ela fica mais na linha de dorso dos animais, por exemplo, pescoço, por isso que é chamada mosca dos chifres, né? E existem outras moscas que ficam mais no dorso e nas pernas dos animais. Então, essa é o que diferencia uma mosca da outra. Mas a mosca dos chifres ela é uma mosca pequenininha, que faz pequenas nuvens e deixa os animais bastante incomodados. Elas picam, os animais deixam de se alimentar e, com isso, eles perdem produtividade. E como fazer o manejo das moscas dos chifres, né? Varia de região, clima, a gente tem até uma foto para a gente ilustrar enquanto você fala acerca, essa daí mesmo que a gente está vendo na tela. Aí, Marcos, então, como é que faz essa questão do manejo? Existe uma temperatura ideal para as moscas, ou seja, ela é acima de 16 graus, certo? As moscas já saem do seu estado que a gente chama de latência. Ela está lá em hibernação, as moscas não estão em atividade. Então, nos estados mais frios, de 16 graus para baixo, a gente não vê mosca circulando. A partir dos 25 graus, existe um intervalo aí, mas a partir dos 25 graus, Pedro, as moscas surgem com a fome total, ou seja, elas precisam se reproduzir, elas precisam dar sequência ao seu ciclo e fazer todo esse ciclo que a gente observa aí. Então, o produtor, o que ele precisa estar atento? Época de chuva, que aumenta a umidade, temperatura elevada, ele é preciso ficar muito atento e entrar com o tratamento. Primeiro, identificar que a mosca está presente, né? E entrar com o tratamento que nem sempre é de combate, e sim é um tratamento preventivo por meio dos famosos brincos mosquicidas. Existem diversas outras maneiras, como soltar o besouro rolar bosta no pasto, como também fazer aplicação de ivermectina no gado, como fazer os produtos por on. Mas o que tem se mostrado mais eficiente, Pedro, é a utilização dos brincos mosquicidas, que tem brincos que você coloca no animal que fica ali 4 meses, segura ali sem mosca 4 meses, outros que ficam até 6 meses, mas é importante o produtor ele prevenir, ele entrar com o tratamento já nos primeiros sinais ou então antes desses primeiros sinais, porque aí ele vai evitar perdas produtivas no seu rebanho. Você falou de alguns tratamentos, né? Alguns pecuaristas aplicam produtos químicos nos animais, né? Para tratar a questão da mosca dos chifres. Mas eles precisam alternar, né? Ou isso causa resistência? Pedro, pergunta assim, nevrálgica, que até muitos veterinários incorrem em erros. Existem correntes de pensamento, né? Eu partilho daquela corrente que diz o seguinte, quem me ensinou essa foi o grande amigo Tiago Arantes, né? Que ele me ensinou o seguinte, utilize
o mesmo princípio ativo até esse princípio ativo deixar de funcionar. Ou seja, utilize da maneira correta, de acordo com a indicação do médico veterinário, de acordo com a indicação da indústria. Venha utilizando aquele princípio ativo até que ele pare de funcionar. A partir do momento que aquele princípio ativo deixou de funcionar, você muda, inclusive, de classe terapêutica e passa a usar um outro princípio ativo da maneira correta, na concentração correta, no tempo correto, até que ele enquanto ele tenha ação. A partir do momento que ele perdeu a sua ação, você muda de classe terapêutica. Não é trocar de marca de produto, viu, Pedro? É mudar de princípio ativo, é mudar de classe terapêutica para que a gente não induza resistência bacteriana ou resistência parasitária a diversos princípios ativos. Então, nada de ficar trocando de produto ou de princípio ativo cada vez que vai aplicar, viu? Seja fiel à estratégia. Confia no projeto, como diz um determinado técnico de futebol. Exatamente, é um projeto. Olha, Marcos, tem também o controle biológico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Nós só temos alguns 50 segundos, acredito eu, segundo a Flavinha. Vamos otimizá-lo para falar sobre essa questão aí do controle biológico. Flávia sempre controla o nosso tempo aqui. Obrigado, Flávio. O negócio é o seguinte, o controle biológico funciona muito bem. Ele pode ser utilizado paralelamente ao controle químico. É importante a gente manter o que a gente chama o ecossistema do pasto. Então, se houver a possibilidade da gente fazer a introdução de besouros rola-bosta no pasto, existe besouros nativos do Brasil e bezerros também importados da África, que entram muito bem em programas muito interessantes. Esses besouros eles acabam enterrando o bolo fecal do gado e não tem ambiente para as moscas depositarem seus ovos. Isso é muito importante. Isso pode e deve ser feito paralelamente à utilização dos produtos químicos. No caso, o mais utilizado e mais eficiente que eu tenho visto, Pedro, é o brinco mosquicida nos animais. Muito bacana. Interessante você frisar essa questão que um não substitui o outro. Muito interessante. Marcos, eles são complementares, isso mesmo. Exatamente. Marcos, muito obrigado pela aula desta quinta-feira, né? Toda quinta-feira a gente tem uma aula aqui sobre saúde animal. É um quadro que eu gosto, eu me debruço sobre ele toda a semana. O Marcos sabe disso, a gente sempre bate um telefone antes para a gente conversar. Muito legal essa conversa, valeu pelas suas informações. Até a próxima quinta-feira, meu amigo. Até a próxima, Pedro, que já é quase veterinário. Até quinta que vem. Você está mais próximo para jornalista do que eu para veterinário. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você.